Oi, meninos, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade às questões de vestibulares, começando por essa que caiu no Enem. Então, deem pausa no vídeo, tentem fazer sozinhos e aí depois vocês acompanham o comentário e a explicação. Então, vamos lá. A figura seguinte representa um modelo de transmissão da informação genética nos sistemas biológicos. No fim do processo, que inclui a replicação, a transcrição e a tradução, há três formas proteicas diferentes, denominadas A, B e C. Então, o que a questão está mostrando para a gente? Que é possível, a partir de um único gene, a partir de um único pedaço de DNA, termos a produção de várias proteínas. Por quê? Porque antigamente as pessoas achavam que um gene só poderia produzir uma única proteína, o que não é verdade. Um gene pode produzir várias proteínas. Então, por isso que aqui nessa imagem, a partir do DNA, no final do processo, nós podemos formar proteína A, proteína B e proteína C. Então, esse é o primeiro ponto. Antes da gente falar mais sobre a questão, eu queria falar com vocês a respeito do processo de replicação do DNA. Bom, basicamente, por que o DNA ele precisa se duplicar? Por que uma célula precisa fazer mais DNA? Bom, quando acontece a divisão celular, que uma célula produz duas células filhas, para que essas células filhas não fiquem precisando de DNA, que não fique faltando, o DNA da célula original precisa fazer mais DNA para passar para suas células filhas. E como esse processo acontece? Vamos lá. Aqui nós temos um esquema e vamos supor que essas duas fitas aqui seja o DNA dupla hélice, que são duas fitas, né? Então aqui nós temos as duas fitas. Para o DNA fazer mais cópias dele mesmo, o que vai acontecer? Primeiro essas fitas vão ser separadas, elas vão ficar separadas, e aí a partir dessas fitas vão ser produzidas novas fitas de DNA. Lembra que eu falei nas aulas anteriores do que quando vocês estavam no primeiro ano, né? Eu falei para vocês sobre as bases nitrogenadas, adenina com timina, guanina com citosina. Então, se por exemplo, se nós termos aqui, se nós tivermos a guanina aqui, qual que é a base nitrogenada que vai se aderir à guanina? É a citosina. Se nós tivermos a timina, qual é a base nitrogenada que vai ficar aqui? A adenina. Então, é esse pareamento que vai acontecer. Percebam que aqui nós temos uma fita velha, antiga, que veio lá de cima, né? Porque ela foi aberta. Então, uma das fitas vai ser velha, que é a que está em cinza. E a outra fita é a nova, que está representada aqui em azul. Então, sempre quando acontece esse processo de replicação, a gente sempre vai ter uma fita antiga com uma fita nova, uma fita antiga com uma fita nova. Como nós temos as duas, uma antiga e uma nova, isso quer dizer que o processo de replicação ele é semi-conservativo. Por que a replicação ela é semi-conservativa? Porque ela vai manter uma fita antiga. Então, aqui, ó, percebam, uma fita cinza com uma fita nova azul. Aqui, uma fita antiga com uma fita nova azul. Então, sempre vai manter a antiga, vai ser antiga e nova. Por isso que a gente chama de semi-conservativa. Já caiu na questão do Enem. Então, gente, vamos lá agora para o processo de síntese de proteínas. O DNA, vou fazer um desenho aqui, ó. Vou mudar a cor da minha caneta, vou pegar a caneta preta para representar o DNA. Então, o que acontece? Nós temos o DNA, e aí, a partir dessa fita de DNA,
vai ser produzida uma fita de RNA, que a gente chama de RNA mensageiro. Já tá no nome, né? Por que mensageiro? Vai ser assim, ó. A fita de DNA, ela vai produzir o RNA mensageiro, né? Vai parear as bases nitrogenadas. Só lembrando que nas fitas de RNA, nós não temos timina, nós temos uracila, tá? E aí, o que que acontece? Quando esse RNA ele é feito lá no núcleo, né? Então, esse processo de DNA para RNA mensageiro, ele acontece no núcleo. Qual que é o nome desse processo de produção de RNA mensageiro? A gente chama isso de transcrição. Então, lá no núcleo, o DNA, uma das fitas, vai ser utilizada como base para a produção de RNA mensageiro. Isso tudo vai acontecer no núcleo da célula, processo chamado de transcrição. Depois que o RNA mensageiro está pronto, depois que ele estiver pronto, o que que vai acontecer? Ele vai sair do núcleo da célula, vai lá para o ribossomo para poder ser traduzido, ok? E aí nós temos a produção de várias proteínas. Então, esse é o processo básico de síntese proteica. Só que tem um porém. Olhem para essa outra imagem aqui. Olhem para essa imagem aqui do lado. Aqui nós temos o gene, que é o DNA. Gene é um pedaço de DNA. E aí, gente, percebam que aqui tem parte verde e parte vermelha. A parte verde a gente chama de intron. A parte verde a gente chama de intron. Com N aqui, tá? Porque minha caneta tá falhando. A gente chama de intron. E a parte vermelha a gente chama de exon. O que vai ser utilizado para fazer proteína? Qual que é a parte do DNA que vai ser útil para a fabricação de proteína? Vai ser o exon. O intron é chamado de DNA lixo, ok? Então, ele precisa ser retirado. Como é que vocês vão decorar isso? É só vocês pensarem que intron é o intrometido, é o que vai ter que sair do processo. Então, os introns, eles vão ter que ser retirados, eles vão ter que ser cortados. Então, de DNA a gente vai produzir RNA mensageiro, certo? E aí, o que vai acontecer? Todos esses introns, que são os intrometidos, eles vão ser cortados, vão ser retirados. E aí, só vai sobrar os exons. Tá vendo que aqui eles colocaram uma numeração? 1, 2, 3 e 4. O que a gente pode fazer com esses exons que sobraram? A gente pode reorganizar, pode montar combinações diferentes. Então, por exemplo, se eu pego o número 1, 2 e o 3, eu tenho a proteína A. Eu tenho um tipo de proteína. Mas se eu recombinar de outra forma, se eu pegar, por exemplo, o número 1, o 2 e o 4, eu já tenho outro tipo de proteína. Então, percebam, por causa desses cortes que nós fizemos no RNA mensageiro para tirar os introns, a gente pode recombinar esse RNA mensageiro fazendo proteínas diferentes a partir de um único gene. Então, nós temos um único gene, nós tiramos os introns, recombinamos os exons e dessa forma a gente consegue produzir várias proteínas, que na questão está dizendo proteína A, B e C. Então, o que a gente pode concluir disso aqui? Qual seria a resposta da nossa questão? Letra D. É possível obter diferentes variantes proteicas, diferentes proteínas, a partir de um mesmo produto de transcrição, certo? Então, a partir de um gene e de um RNA mensageiro, a gente produz várias proteínas por causa desses cortes que nós fizemos. Só que esse nome, cortes, tem um nome na biologia. Ele é chamado de splicing. Já foi termo de prova também. Então,
Como é possível um único gene gerar várias proteínas? Pelo processo de splicing, que é o quê? Cortar esse RNA mensageiro, tirando os introns e deixando somente os exons, e depois a gente recombina para fazer outras proteínas, ok? A letra A está errada por quê? A única molécula que participa da produção de proteínas é o DNA. Não, o DNA está no núcleo, ele vai produzir o RNA mensageiro, o RNA mensageiro sai do núcleo, vai lá no ribossomo para ser traduzido. Então, tem DNA e RNA. Letra B. O fluxo de informação genética nos sistemas biológicos é unidirecional? Não. O que ele está falando aqui? Que só tem um sentido, que é sempre de DNA para RNA. Não, na própria imagem dá para a gente ver que a seta está para os dois lados, né? Nas nossas células, o que acontece? Para a síntese de proteínas, é de DNA para RNA, mas o vírus HIV, ele utiliza uma enzima que faz o oposto, que faz o RNA se transformar em DNA. O nome da enzima é chamada de transcriptase reversa. Então, ele consegue reverter, fazer de RNA para DNA. Então, tá falando aqui, ó, nos sistemas biológicos, de forma geral? Não, porque nós temos exceções. Letra C. As fontes de informação ativas durante o processo de transcrição são as proteínas? Não fez muito sentido aqui, não tem nem o que discutir nessa letra C. Letra E. A molécula de DNA possui forma circular e as demais moléculas possuem forma de fita simples? Não. A fita de DNA, não sei se vocês se lembram, ela é uma dupla hélice dessa forma aqui, ó. Ok? Então, tá errada também. Nossa resposta é a letra D. Próxima questão, bem interessante, que fala sobre meio ambiente. Vamos lá, tentem fazer e depois acompanhem o comentário. A eutrofização é um dos fenômenos responsáveis pela mortalidade de parte das espécies aquáticas e em regiões próximas a centros urbanos, pela perda da qualidade de vida da população. Um exemplo é a Lagoa de Pampulha, um dos mais conhecidos pontos turísticos da capital de Minas Gerais, onde as atividades de pesca e nado não são mais permitidas. Para evitar a ocorrência desse fenômeno, deve-se. A questão está falando sobre eutrofização, que é um problema ambiental. Eu vou explicar para vocês como que acontece. Olha só. Fertilizantes nitrogenados, esgoto doméstico e petróleo são 3 exemplos que eu trouxe aqui que vão liberar sais minerais chamados de NPK, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Então, a pessoa que faz adubo, né, na terra, aquele fertilizante, ele pode liberar NPK nos rios. O esgoto doméstico, ele pode, apesar dele ser orgânico, depois do processo de decomposição, pode ter a liberação desse NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio. E o petróleo também é orgânico, só que ele pode sofrer decomposição, também liberando a mesma coisa, NPK. Ok? E aí, o que acontece? Quando esse NPK é liberado nesses ambientes hídricos, a quantidade de algas vai crescer assustadoramente. Por quê? Porque esse NPK é utilizado como alimento das algas. Então, como as algas têm muito alimento, muito NPK, elas vão se multiplicar rapidamente. Só que o que acontece? Como essas algas têm um ciclo de vida curto, elas morrem muito rápido, o que acontece? Vai ter aquele monte de alga morta naquele ambiente hídrico, naquele lago, por exemplo, um monte de alga morta, e aí as bactérias vão fazer a decomposição dessas algas.
Então, aqui eu trouxe, ó, se a gente tem muito NPK, o que que acontece? Floração das águas. O que que é floração das águas? É quando as algas se multiplicam por causa da quantidade de NPK que está ali disponível para elas, que significa alimento, né? E aí, como elas têm um ciclo de vida curto, elas vão morrer rapidamente. Aumenta a quantidade de matéria orgânica, porque são algas mortas, e aí as bactérias entram em ação para fazer a decomposição dessas algas, ok? São bactérias aeróbicas inicialmente. E aí essas bactérias, elas precisam fazer a decomposição dessas algas que morreram. Só que aí, como elas são aeróbicas e tem muita alga para decompor, essas bactérias vão utilizar todo o oxigênio que tem ali no ambiente para fazer a decomposição, porque elas são aeróbicas. Então, o consumo de oxigênio vai ser muito grande. Elas vão pegar todo o oxigênio dali para utilizar para fazer a decomposição. E aí tem uma coisa que caiu também na prova do Enem, que se nós temos um consumo grande de oxigênio por essas bactérias aeróbicas, isso quer dizer que aumenta o DBO, débito biológico de oxigênio. Então, cuidado com isso aqui, ó. Se o DBO aumenta, isso quer dizer que o consumo de oxigênio que está aumentando, ou seja, as bactérias estão usando o oxigênio, retirando o oxigênio do meio. Então, como é que vai estar o oxigênio naquele ambiente? Vai estar muito baixo. E os outros animais que precisam de oxigênio? Esse é o problema da eutrofização. Então, ó, o aumento de DBO significa que está tendo muito consumo de oxigênio por essas bactérias aeróbicas, ok? E aí, o que que acontece? Nós vamos ter um menor teor de oxigênio dissolvido na água e a gente vai ter regiões chamadas de zonas mortas, porque o oxigênio quase não tem oxigênio nessas regiões. E aí nós vamos ter a morte de peixes e outros animais ali daquele ambiente, né? E aí esses animais vão morrer também. Só que quando a gente chega nesse ponto, o oxigênio está quase zero. Outros tipos de bactérias vão entrar em ação para decompor esses organismos mortos, esses peixes, outros animais. Como não tem oxigênio, qual é a bactéria que vai fazer a decomposição? São as bactérias anaeróbicas. E aí elas acabam liberando alguns gases que deixam um cheiro não agradável, um odor que não é agradável. Então, é assim que funciona o processo de eutrofização. Basicamente, são bactérias que fazem a decomposição daquela região por conta das algas que se multiplicam por causa desse NPK que foi liberado aí nesses ambientes. Então, para evitar a ocorrência disso tudo, o que deve acontecer? Qual é a nossa resposta? A letra C. Diminuir o teor de nutrientes despejados na água. Isso quer dizer que nós temos que evitar toda essa situação para não dar alimento para essas algas, para elas não se multiplicarem, para as bactérias não ter que decompor e tudo mais, para frear o processo logo no início, ok? E só lembrando que consumo de oxigênio significa que o DBO está aumentando, é aumento do consumo de oxigênio. Cuidado para não confundir isso na hora da prova, ok? Aqui nessa imagem eu trouxe uma ilustração que a gente chama de maré vermelha. É o mesmo processo. Sabe o que muda? São os tipos de algas. Então, maré vermelha é o processo de eutrofização. O NPK, ele é liberado ali naquele ambiente, as algas se multiplicam, só que as algas que se multiplicam nessa situação são algas chamadas de dinoflageladas ou pirrófitas. É por causa da cor delas mesmo. E aí, como as algas se multiplicam muito, elas deixam o ambiente hídrico dessa cor aqui, ó, bem vermelho. Só que tem um problema mais grave ainda, que esses tipos de algas, elas liberam neurotoxinas que pode causar paralisia respiratória.
para os animais que estão ali e também para quem se atrever a nadar nesse tipo de ambiente. Então, é bom vocês terem essa informação. É um processo bem. Esse assunto é bem legal, inclusive para vocês utilizarem numa redação que peça meio ambiente. Vocês podem citar o processo de eutrofização, conscientizando as pessoas, né? Sobre tudo isso que eu falei. E aqui do lado tem um esqueminha, só para a gente relembrar o que é eutrofização. Aí aqui nesse ambiente tem um nível normal de nutrientes, ó, NPK. Tá aqui, mas o nível de NPK é mais baixo. Então aqui a gente tem uma situação controlada. A partir do momento que esse NPK é jogado nesses ambientes tem excesso, né, desses sais minerais, as algas elas vão se multiplicar rapidamente, gerando tudo aquilo que eu expliquei para vocês, ok? Bom, gente, a gente para por aqui para a aula não ficar muito longa. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida me mande pelo WhatsApp. E estudem bastante, bons estudos e até a próxima aula.